o porquê da cultura ou do costume de comer apenas peixe e não comer carne na Sexta-feira Santa. E que o comer carne, talvez você esteja pecando. Isso existe algum fundamento bíblico que a gente pode passar aqui para o nosso telespectador? E como é que começou isso daí? Pois olha, realmente, por volta do século XIII, o Papa Inocêncio III decretou como sendo um pecado grave o comer carne na Sexta-feira Santa. Por quê? Há uma crença no catolicismo romano que a Sexta-feira Santa é um momento de celebrar um jejum, um momento de se abster de prazeres físicos para poder adquirir melhor domínio próprio em relação ao corpo e às paixões do corpo. Então, por isso não se come a carne na Sexta-feira Santa. O outro motivo é que, sendo que a sexta-feira foi o dia em que Cristo morreu, o dia da semana, então, por respeito a Cristo, costuma-se não comer carne nesse dia, com exceção do peixe, que de acordo com alguns sites católicos que eu pesquisei, como o peixe sangra pouco e não sangra muito como um outro tipo de animal, então não há uma restrição maior em comer o peixe neste momento, que não simbolizaria, diríamos assim, o sangue realmente derramado de Cristo na cruz do Calvário. É uma cultura católica, é uma tradição, na verdade, católica, mas, por mais que devamos respeitar, nós não devemos desrespeitar nossos irmãos católicos que preferem fazer assim. Agora, nós temos que considerar se esta prática é bíblica. Quando analisamos o texto bíblico, percebemos, na verdade, que no momento da Páscoa, quando se celebrava, a passagem do povo de Israel da escravidão egípcia para a liberdade, relembro a você que a Páscoa também refere-se à nossa passagem de uma nova vida de uma vida antiga de pecado para uma nova vida com Cristo. Então, o cordeiro celebrado na Páscoa israelita representa o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Cristo. Quando se celebrava a Páscoa, na verdade, nos dias do antigo Israel, a carne era comida sim, inclusive nesses dias, Então, em Êxodo 12, quando é instituída a Páscoa, onde eles ofereciam um cordeirinho, o assavam, e aquele cordeirinho comido representava a aceitação do sacrifício provido por Deus, representava Cristo, No verso 8 de Êxodo 12 diz assim: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Veja, os pães eram asmos, ou seja, sem fermento, simbolizando o corpo de Cristo sem o fermento do pecado, e eles comiam ervas amargas para lembrar da amargura que foi a vida deles quando eram escravos no Egito. E interessante que ao celebrarem da Páscoa, que simbolizava a libertação, a passagem de uma vida escravista para uma vida de liberdade, eles comiam a carne do cordeiro. Então, é uma tradição católica não comer carne na Sexta-feira da Paixão, porém não é um ensinamento bíblico. À luz da Bíblia, se um irmão católico quiser comer a sua carne na Sexta-feira Santa, ele obviamente não peca por isso, como ensinou o Papa Inocêncio III no século XIII. Agora, se ele quiser respeitar aquele ensinamento da sua igreja, ele também é livre para isso, não está pecando em fazer uma coisa ou outra. Para finalizar, eu queria destacar só uma coisa. E isso não é só para o nosso irmão católico, mas para nossos irmãos evangélicos também. Em relação à carne, Deus não está preocupado se nós vamos ficar um dia da semana ou mais sem comer carne. A maior preocupação de Deus é que nós não comamos nenhum tipo de carne imunda em nenhum dia da semana e em nenhum momento do ano. Eu creio que isso sim deveria ser ensinado na Igreja Católica aos nossos irmãos católicos. E muitas vezes os líderes, inclusive evangélicos, não ensinam isso aos seus membros. Quando lemos, por exemplo, Levítico capítulo 11 e Deuteronômio 14, aqui é uma lista de animais considerados imundos
que Deus não deseja que nós comamos deles. Não é simplesmente uma orientação para o povo de Israel, porque a linguagem utilizada por Deus aqui, em Levítico 11, por exemplo, 42, mostra que esta orientação é para todas as pessoas. Por quê? Aqui diz que ao a pessoa comer a carne imunda, ela se tornava abominável. O termo abominação é algo muito forte para que esta orientação seja aplicada só ao israelita. Então Deus deseja que você e eu não comamos carnes imundas, incluindo a carne de porco, em nenhum dia da semana, em nenhum momento do ano, porque o nosso corpo, de acordo com 1 Coríntios 6,19, é o templo do Espírito Santo. Sendo o templo do Espírito Santo, precisamos manter este corpo o mais limpo possível para que o Espírito Santo nele habite. E além disso, quanto mais saudável estiver o corpo, quanto melhor estiver o nosso processo digestivo, melhor a nossa mente estará, mais apta para entendermos as verdades de Deus. Então, por mais que respeitemos esta cultura dos nossos irmãos católicos, podemos garantir que, à luz da Bíblia, o que Deus proíbe, na verdade, é o ingerir carnes imundas em qualquer momento do ano.